Eu acho que essa é uma das CPIs que estão instaladas, aquela que talvez tenha chamado menor atenção, mas ela atinge diretamente a população. Aqui a gente está diante de uma questão de fraude de gente muito rica e poderosa, que poderia ter efeitos muito graves sobre o conjunto da população. Transparência, controle social, são todos elementos importantes que essa CPI certamente vai poder oferecer à sociedade brasileira, e assim eu espero. Nossa participação, inclusive, nessa CPI está muito preocupada com o que aconteceu e seguirá acontecendo com os trabalhadores das lojas americanas. São 44 mil trabalhadores diretos, que, na nossa opinião, não pode ficar à mercê de uma fraude de gestão, uma fraude na gestão na cúpula da empresa, ameaçar o emprego de tanta gente, fora aqueles que estão terceirizados, quarteirizados nesse processo. Nós queremos também chamar o Jorge Paulo Lemann, o Sicupira, o Teles, para vir aqui prestar esclarecimentos para que a gente possa chegar ao fim e entender a responsabilização desses que são acionistas não só das lojas americanas, mas de um conjunto de outras empresas importantes no Brasil, que gostam de dizer que construíram suas fortunas com base no trabalho árduo. Se eles tiverem construído parte de suas fortunas com fraude, causando impactos e receio e riscos para a economia brasileira, eles têm que ser responsabilizados. Não é possível. Fraude de gente rica, levando ameaças na população brasileira, tem que ser responsabilizados, porque isso não é justo, que eles fiquem, portanto, impunes só porque são gente rica e poderosa. O orçamento da cidade do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante do país, é um orçamento que gira em torno da casa dos 30 bilhões. Nós estamos falando de uma dívida de uma empresa de 40 bilhões, maior do que o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma fraude contábil da ordem de 20 bilhões de reais. O Fundeb, que leva dinheiro para a educação no país inteiro, vai chegar em 2026 a 30 bilhões de reais. 20 bilhões de fraude, 40 bilhões de dívida numa empresa que era tida como a queridinha dos mercados, operada e controlada pelos homens mais ricos do Brasil. Isso a gente tem que investigar. A gente tem que investigar a responsabilidade dessas pessoas. Elas não podem se sentir donas do Brasil. Tem um papel específico que eu quero cumprir nessa CPI, que é a defesa dos trabalhadores. Será que a lucratividade dessas grandes empresas também está baseada numa hiperexploração dos trabalhadores? Eu quero cumprir esse papel. Espero, ao final, que a gente possa aprimorar também a nossa legislação em relação a como é que nós olhamos para os trabalhadores brasileiros nesse setor de varejo, onde os seus trabalhadores têm sido chamados muitas vezes de colaboradores, mas que têm sido explorados de forma tão injusta. Lucratividade com base em fraude de gestão e na superexploração dos trabalhadores, na minha opinião, tem que ser combatida, e esse é o papel que eu espero ter na CPI das lojas americanas.